poderia relatar tantos outros que marcaram a história. Mas essa história ainda não acabou, e você faz parte dela. Uma longa e bela história, que tem como protagonista um Deus fiel, perfeito e amoroso, e que de geração em geração tem feito notórias as suas obras. Esse é o legado que podemos ver através das gerações, os atributos do Deus vivo e seus poderosos feitos. Você é parte de uma geração que tem uma importante missão: transmitir esse legado. Fala galera da UMP e da UFAVale, como vocês estão? Espero que sejam todos bem aí em casa, né, aproveitando esse tempo. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui mais um fim de semana com vocês, né? Nossa federação nunca teve assim a oportunidade de fazer programações em todos os fins de semana, e nós estamos aproveitando agora para lançar esse projeto, né, de lives todos os sábados. E nós estamos muito felizes com a sua presença. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, né, tá aí. A gente vai estar com o link do Google Meet, acho que está na descrição do vídeo. Vocês podem entrar aqui, porque a gente está aqui pelo aplicativo, né, do Google Meet. Se você quiser interagir aqui com a gente, você pode entrar para falar aqui com a gente, tá bom? Quero agradecer novamente a nossa galera que está nos acompanhando, também os visitantes, né? Nós temos conseguido alcançar bastante gente com essa live, nós estamos muito felizes também. Também quero agradecer hoje aos nossos convidados, a família Gavin, né, que aceitou fazer o louvor pra gente hoje. Falei com a Júlia já, né, que nos ajudaram. Nós louvamos a Deus pela vida da família de vocês. Também ao pastor Jean Francesco, que vai estar trazendo a palavra hoje. Nós estamos muito felizes que ele aceitou o nosso convite, né? Para quem não conhece, o pastor vai se apresentar melhor depois, mas para quem não conhece, o pastor ele já esteve com a gente, né, no Congresso Imortais em 2016, também na Conferência Mais 25, que teve em 2017, se não me engano. Ele já vem abençoando a nossa federação há um tempo e nós estamos muito felizes de tê-lo novamente aqui conosco. Então, para começar, né, a nossa live, eu quero chamar o Vini aqui. O Vini é o nosso secretário. Ele vai estar orando para a gente começar com um louvor. Vini? Vamos estar dando do Pai, que Deus agradecendo que Deus grande. Deus maravilhoso, Deus misericordioso e com cuidado de nós. Que louvamos ao Pai da nossa federação, porque mesmo Deus distante, permitido que o coração distante. Espero que nosso trabalho, Pai, possa estar sendo algo de vida. A tua palavra que pregar. Nos abençoe, Pai, nesse momento, que o Senhor possa vir falar conosco através da música, Pai, através da tua palavra, que nosso coração possa estar aberto para ouvir o Senhor falar conosco. Tira da vida de cada um que está caminhando, ó Pai, e que não possa estar vendo a tua graça e a tua misericórdia no teu Deus. Eu oro, te louvo e te agradeço. Amém. Eu passo a palavra agora para o pessoal do louvor. A Júlia vai se apresentar ela e a família para a gente. Ju, você tá aí? Sim. Dá para ouvir? Sim. Beleza. Pode ir? Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje com louvor para nossa live. E eu queria primeiramente apresentar eu e minha família. Essa daqui é a minha mãe, Silza. Eu sou a Júlia, para quem não me conhece. E esse daqui é o meu pai, Hamilton. A gente é da primeira igreja.
grato por tudo que tenho. Sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Darei ao Senhor tempo e eu meus lábios e também o coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. É a graça de Jesus que faz caminhar. É o amor que faz sentir. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer. É a graça de Jesus que faz caminhar. É o amor do Pai que faz
graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que se importa com cada um de nós, ó Pai, com cada pessoa neste momento, ó Deus, e um Deus que se importou com toda essa humanidade, apesar de tão pecadores, ó Pai, que o Senhor mandou o seu único filho morrer no nosso lugar. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por tão grande amor. Eu tenho falado, que amor é este? Que amor é esse? Paixão por almas pecadoras, paixão por cada um de nós. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Continua nos abençoando, falando ao nosso coração, cuida da vida do pastor, usa como instrumento nas tuas mãos. É o que te pedimos.
pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tanto boa noite, pastor. Fala pessoal, boa noite. Todos me ouvem aí? Sim. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o tema da nossa mensagem, como foi proposto, é do finalzinho do ministério de Jesus, que foi a sua entrada para Jerusalém, que a gente comemora no calendário cristão como o Domingo de Ramos. E para isso a gente vai lá em Lucas capítulo 19, verso 28 em diante. Lucas 19, 28 em diante. Diz assim a palavra: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? Acabei até repetindo aqui. Então trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos de que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que lhe é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de cantar louvores e mesmo à distância que estamos, te prestar a nossa singela adoração. E como jovens, dizer que a mesma distância não podem nos impedir de trazer toda a glória que é devida ao teu nome. Recebe a nossa oração, recebe a sinceridade mais profunda da nossa alma enquanto nós expomos o evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Jean Francesco, sou pastor presbiteriano, já tem 7 anos. Eu estudei junto com o Everton no seminário, foi um dos meus grandes amigos de caminhada ali. E hoje eu estou num outro processo da minha vida. A gente acabou se mudando para os Estados Unidos, já tem 2 anos. Estou fazendo um doutorado que demora em torno de 4, 5 anos, então a gente está no meio do caminho. Tenho esposa, sou casado e meu filhinho não pode estar aqui no momento, acho que deve estar tomando banho e se preparando para dormir. Mas é uma grande alegria estar com vocês, tenho um carinho enorme pelo pessoal aí da UMP Vale. E legado é uma coisa que eu acho que todo mundo em algum momento pensa, mesmo que no automático. A gente pensa lá no fundo da nossa alma, qual legado eu vou deixar para a nova geração? Qual legado eu vou deixar depois da minha morte? Você já parou para pensar que um dia você vai morrer e no dia da sua morte muita gente vai falar muita coisa? Provavelmente vamos supor que um dos jovens aí morra. Não quero que nenhum morra, né? Já vou dizendo logo de cara. Vamos supor que alguém da diretoria que está assistindo essa live acabe falecendo. O Everton vai fazer o seu funeral e lá naquele funeral ele, consciente ou inconscientemente, ele vai se lembrar de alguma coisa que você deixou de legado e vai falar algumas palavras, vai te elogiar
na hora da sua morte? Pelo menos vai tentar encontrar alguma coisa para te elogiar. Tem algumas pessoas que elas não fazem, elas não ajudam nessa hora, não tem muita coisa para elogiar, mas sempre a gente acha alguma coisa. Oh, aquele fulano, olha, cuidava bem da família. Oh, aquela irmã, olha, irmã de oração, vivia orando na igreja. Ou aquele irmão era generoso, era o homem do dízimo alto. Enfim, todo mundo tem um legado que ele deixa, e geralmente esse legado ele é confirmado na hora da nossa morte, porque apesar da nossa vida ir embora, a gente vai para o céu, vai para o inferno, o nosso corpo fica e o nosso legado também. O nosso legado fica para as próximas gerações, e o nosso legado é isso, é aquilo que na vida nós nos comprometemos com maior intensidade. E quando eu leio esse texto, eu estava refletindo nele essa semana, eu acho que Jesus, nessa entrada triunfal, ele deixou alguns legados para nós e até mesmo para nós imitá-lo. Nem sempre aquilo que Jesus faz a gente tem que imitar, né? Por exemplo, Jesus, ele tinha coisas que a gente não tem como imitar, ele sabia o futuro. A gente não tem como imitar a antevidência de Cristo. Jesus também tinha outros tipos de dons que a gente não consegue imitar. Jesus era impecável, ele não tinha pecados. Jesus tinha uma série de atributos que a gente não consegue imitar, ele era todo poderoso, a gente é frágil. Mas nesse texto a gente tem algumas pistas de alguns legados que eu acredito serem legados honráveis, honrados, que cada jovem que nos escuta e nos assiste nesse momento, poderia pensar, poxa, eu queria que eu fosse conhecido assim. Para quem não lembra a história, é domingo. Domingo, Jesus está entrando em Jerusalém, ele está com os seus discípulos, e ele está entrando então na cidade pelas portas, e ele então decide fazer uma entrada triunfal. Para quem não sabe o que é uma entrada triunfal, você lembra quando os presidentes da República, eles no dia 1º de janeiro, é o primeiro dia do governo deles, é o primeiro dia do reinado deles, o primeiro dia do, enfim, do governo, eles têm aquela entrada triunfal num carro chique, maravilhoso, no Brasil é um Rolls Royce, um dos carros mais caros do mundo. Ele então tem todo aquele desfile, várias pessoas ao seu lado, enfim, fazem toda aquela festa com trompetes, com pompa e tudo mais. Na cultura romana, funcionava do mesmo jeito. Quando um rei ele era empossado, ele então fazia sua entrada triunfal, o César fazia sua entrada triunfal. E na sua entrada triunfal, obviamente, ele tinha uma carruagem de ouro, ele tinha uma série de pessoas o carregando, ele não podia andar, ele tinha que ser carregado. As pessoas jogavam tesouros, ouro, prata, bronze, diamantes sobre ele, querendo se remitir àquela situação como o cara mais importante da Terra está passando. Então, eles jogavam os seus presentes, as suas ofertas. E está acontecendo a mesma coisa aqui. É uma entrada triunfal. O rei está entrando. Só que esse rei, ele é completamente diferente de todos os outros reis que já fizeram uma entrada triunfal. Para começar, Jesus ele não escolheu entrar na sua entrada triunfal com um cavalo branco. Ele vai fazer isso depois em Apocalipse capítulo 19, mas não agora. Ele não escolheu entrar numa carruagem de ouro. Ele não escolheu ser levado por homens como os egípcios gostavam. Pelo contrário, Jesus está fazendo uma entrada muito simples, que aos olhos daquela cultura e aos nossos olhos hoje é um fiasco. É uma entrada assim humilhante. O Rei dos Reis, aquele que se considera o Deus encarnado, entrar desse jeito é uma coisa assim que é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo, porque ao invés de uma carruagem de ouro, Jesus está entrando sobre um jumentinho. O jumentinho era considerado naquela cultura um burro de carga. Um burro de carga, ou seja, é um animal mais abaixo dos outros animais. Podia ser um cavalo, podia ser, enfim, uma série de outros animais, mas ele escolheu esse, e era cumprimento da profecia de Zacarias, de que o rei de Israel deveria vir ao mundo humilde, sentado sobre um jumentinho. Além disso, nós não vemos nesse texto pessoas jogando presentes, ouro ou pedras preciosas no caminho de Jesus. Pelo contrário, elas estão pegando ramos de palmeiras, que ali na região tinha bastante, e elas estão chacoalhando os seus ramos de palmeira e gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E aquela festa, mas é a festa do povo, é a festa da massa, é a festa dos pobres. Os pobres estão celebrando Jesus. E é interessante que as crianças começam a gritar
seja, as crianças eram os indivíduos naquela cultura que não tinham voz, como as mulheres. Ou seja, a margem da sociedade, os marginalizados estão sendo os protagonistas da entrada triunfal de Jesus. Ou seja, não tinha pompa, não tinha carro, não tinha cavalo, era um jumentinho, não tinha tapete vermelho, eram os ramos das árvores mesmos, e não tinha autoridades reconhecendo o valor de Jesus. Era o povão, eram as mulheres, eram as crianças. E eles gritavam o Salmo 118, Hosana, Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana significa salva-nos, redime-nos, liberta-nos da escravidão. E é isso que os marginalizados estão clamando ali. E aí, então os discípulos, naquela onda, eles vão exaltando a Jesus da mesma forma, e aí vem os fariseus. E os fariseus dizem para eles, olha, fiquem quietos, vocês não sabem o que vocês estão falando, isso aí coisa não é, esse cara não é rei coisa nenhuma, esse cara aí é um Zé Mané que não sabe o que está fazendo, ele está descumprindo todas as nossas tradições, a gente não o reconhece como um profeta. E aí, interessante, né, que Jesus ouve a crítica, que os fariseus dizem para os seus discípulos se calarem, mas Jesus diz, não, se os meus discípulos se calarem, até as pedras clamarão. E aqui é uma coisa fantástica, Jesus está dizendo que mesmo que os seres humanos parem de cantar, Jesus dá uma ordem e as pedras, a criação, os céus e a terra vão entoar o louvor. E aí então Jesus deixa aquela parte da entrada triunfal e vai para o templo. E ali no templo ele expulsa os vendedores de pombas, os mercadores que estavam fazendo da vida espiritual uma maneira de conquistar lucro. E aí o texto interrompe. E era esse texto que eu quero falar com vocês. Você que está na live nos assistindo, esse texto nos traz pelo menos 3 legados que nós como jovens, nós como cristãos, devemos prestar atenção, porque é o nosso Salvador. E o nosso Salvador é digno de ser imitado. E 3 coisas que ele fez aqui, que Jesus é digno de ser imitado, que eu gostaria de ter como legado da minha vida. Imagina, eu morrer, o Everton fazer o meu enterro, meu funeral, e ele lembrar essas 3 coisas a meu respeito. Que 3 coisas são essas? Quais são os 3 legados que todo jovem devia percorrer, que todo jovem devia buscar com maior empenho na sua vida? Bom, o primeiro legado que eu gostaria de morrer as pessoas lembrassem é o legado da humildade. O legado de expor ou de brilhar ou de aparecer para o mundo, não com pompa, não com ostentação, não querendo mostrar vaidade, mas mostrando a sua simplicidade e a sua humildade. Exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele poderia, como Rei dos Reis, lembra bem, Deus desceu à terra, o Deus encarnado, ele nasceu num berço de ouro ou nasceu num berço de palha? Jesus, ele morou num bairro de classe A ou morou num bairro que o Natanael disse que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, era o bairro mais pobre da sua região. Jesus escolheu qual profissão para ser a dele? A profissão mais aclamada da sociedade, como um militar, um herói de guerra, ou como um rei, ou como um governador, ou como um político, ou como um filósofo. Jesus escolheu uma das profissões mais simples daquela cultura, que é a profissão de ser carpinteiro, seguir os passos do seu pai. Uma profissão que não dava dinheiro, uma profissão que não tinha status social, uma profissão que as pessoas olhavam e não tem nenhum status quo. E esse é um legado que Jesus deixa para nós. Jovem, você que está me assistindo, para sermos grandes nesse mundo, para deixarmos um legado na história do mundo, a gente precisa escolher ser pequeno. Ou pelo menos demonstrar para o mundo não a nossa grandeza. Se a gente tiver uma oportunidade de chegar diante do mundo, imagina uma pessoa que vai num Oscar, pessoa que vai num estádio de futebol, um jogador mais famoso do mundo, ele tem a oportunidade de dar uma palavra para o mundo. Falou, qual que é o segredo do sucesso? Se fosse Jesus, é ser pequeno, é não querer aparecer diante das pessoas com ostentação. Aí eu pergunto para vocês, será que esse é o segredo ou esse é o conselho que os jovens dariam hoje? É exatamente o contrário. Os jovens da nossa geração, os adultos, os velhos, enfim, a população como um todo, nós gostamos de mostrar aquilo que a gente tem de valor. A gente vive na geração do outfit, a geração da ostentação. A gente quer mostrar que essa camisa foi 30 mil reais,
o meu relógio foi 200 mil reais. Quando, na verdade, Jesus não está interessado em nada disso. Para Jesus, o segredo de ser exaltado, o segredo do sucesso é ser pequeno, é ser humilde. E ele escolheu entrar triunfalmente num jumento, num burro de carga. A coisa mais maravilhosa da vida não é fazer coisas grandiosas, é você fazer as coisas pequenas. É você agir com humildade e levar a vida na simplicidade. Você não precisa fazer voto de pobreza. Não estou falando que você tem que seguir a teologia da mediocridade em contraponto à teologia da prosperidade. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que no dia da sua morte, as pessoas vão ter duas opções. Ou elas vão pensar, e aquele lá era materialista, aquele lá só pensava em dinheiro, aquele lá só pensava em aparecer. Ou as pessoas podem dizer, aquele lá, que ele era gente simples, aquela pessoa era grandiosa, aquela pessoa deixou um impacto, aquela pessoa deixou uma marca na sociedade, mas ela deixou uma marca por meio da sua simplicidade. Ela deixou uma marca por meio da humildade, por meio da singeleza de coração. Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, o MP Vale, e todos que estão nos assistindo. Um dos grandes legados para nós perseguirmos na vida é o legado da humildade. É o legado de sermos pequenos. É o legado de nós não querermos brilhar no mundo pela nossa ostentação, mas brilhar pelo mundo, pela nossa humildade, pela nossa singeleza. Eu acho que isso é uma das coisas que eu, particularmente, preciso perseguir o tempo todo. O objetivo da minha vida não é ser o cara famoso, o objetivo da minha vida não é ser o cara que tem mais visualizações no YouTube, não é ter a igreja mais cheia. Toda essa ideologia do mundo, a ideologia dos números, a ideologia da aparência, a ideologia da exaltação, tudo isso vai contra o espírito do evangelho. O espírito do evangelho é aquilo que vale a pena na vida, é aquilo que é simples. E Jesus era um homem simples. E eu quero morrer e deixar o legado de ter vivido uma vida simples, ter valorizado o essencial, que é sobreviver, ter a minha família, viver de uma forma simples, poder ajudar as pessoas o máximo que eu puder, ser um cara generoso e fazer grandes coisas por causa do reino de Deus, não por minha causa. Esse é o primeiro legado que a gente aprende aqui nesse texto. Mas há um segundo legado aqui, que esse tem muito a ver com a gente, né? Porque o apóstolo João disse, eu escrevo para vocês, jovens, porque vocês são fortes e vocês têm a palavra de Deus e por isso vocês vencem o maligno. E aqui nós vemos exatamente isso. Jesus está entrando triunfalmente, as multidões estão aclamando, Hosana, Hosana nas alturas. Jesus está num jumentinho, as crianças estão falando, os discípulos estão exaltando Jesus. E de repente vem os fariseus, vem os religiosos, vem os profissionais da fé, aqueles que justamente Jesus acusa de não terem fé alguma. E eles falam, calem-se, vocês não sabem do que você está falando. Esse cara não é nada disso que você está dizendo. E se você parar para pensar, o nosso mundo é exatamente isso. É uma pressão terrível para você se calar. Para você se calar a respeito da única coisa que pode trazer esperança, de fato, realmente para as pessoas. Do que é isso? Do que Jesus está nos dizendo? Não é para se calar, porque se os meus discípulos se calarem, eu dou uma ordem, as pedras vão clamar. Qual é a frase que eles estão dizendo que os fariseus não querem ouvir? É que Cristo, ele é um rei que salva. Cristo é um rei que salva. Por isso que a palavra Hosana, que na verdade no hebraico é Roshaná, significa vem e salva-nos, vem e liberta-nos. É um grito de desespero de alguém que está encarcerado. Aquelas multidões estão gritando, Jesus é o único rei que realmente salva pessoas do seu estado de prisão espiritual. E é isso que o mundo quer nos calar. E como que o mundo quer nos calar? O mundo pode nos calar de duas formas. A primeira forma é a religião errada. É tentando abafar, é tentando menosprezar o ensino de que Jesus é Cristo, de que Jesus é Rei dos Reis, de que ele é o único caminho para o Pai, através de religiões erradas, dizendo que, não, Jesus é só um intelectual muito importante. Jesus não era nada daquilo que ele tinha falado que ele era.
ou outras religiões que nem consideram Jesus como uma coisa importante. Enfim, você pode abafar o discurso de Jesus por outras religiões. E as outras religiões tentam calar a nossa fé. Óbvio que isso de forma não impositiva, mas de forma cultural cada vez mais. E tem uma segunda maneira que o mundo tenta nos calar, que é pela apostasia. E é isso que é uma coisa que tem acontecido muito no Brasil e nos Estados Unidos, que é pessoas que eram da fé cada vez mais negando a fé. Eu tenho vários amigos da minha própria igreja que hoje em dia eles negaram a fé. E eles negam a fé, eles zombam da fé, eles zombam de quem é crente, zombam de quem é evangélico. E isso, gente, é uma coisa que só vai crescer daqui para frente. Daqui para frente, você dizer que é cristão, você dizer que crê num Senhor, que é Rei dos Reis, e você crê num Salvador crucificado, isso vai ser cada vez motivo de escória, de escárnio, motivo de ridicularização por parte das pessoas. E as pessoas vão tentar calar você. E às vezes elas não precisam dizer nenhuma palavra, basta você estar, por exemplo, numa universidade de pessoas de esquerda, de direita, de pessoas intelectualizadas, só de mencionar o nome Jesus, você já sente um espírito te oprimindo para você ficar quieto. Ou isso no ambiente da empresa, ou no ambiente da escola, ou no ambiente entre os amigos, numa roda. Falar de Jesus é algo que tira o conforto das pessoas. E há uma pressão, há um espírito no mundo, o espírito da nossa época, ele é contrário a você manifestar a sua fé em Jesus ou a sua esperança de que Jesus é o único redentor que pode dar jeito na situação. E a gente está vivendo um momento muito polarizado politicamente, que as pessoas colocam a sua esperança na política. Elas colocam a esperança num Messias, seja o Messias de 9 dedos, seja o Messias das armas, seja qualquer for a espécie de Messias, as pessoas estão procurando homens que vão resolver todos os seus problemas, crendo que o Estado, que a política vai resolver os seus problemas. E nós temos uma visão completamente diferente da vida. Na nossa perspectiva, o governo vai embora, um governo entra, um outro governo vai embora, as coisas vão continuar como estão. Elas podem ter melhoras pequenas, elas podem ter pioras grandes, mas no final das contas, nenhum governo no mundo vai ser perfeito e muito longe de ser perfeito, porque nós cremos que o único poder que vai dar jeito no mundo é o retorno de Cristo. Então, esse próprio dilema que a gente vive hoje no Brasil, essa polarização de esquerdas e direitas, de política, isso tudo também conspira para que você se cale. Então, em vez de você gritar o nome do seu candidato, você tem que gritar o nome de Jesus, porque sem Cristo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você não acreditar que o Senhor reina sobre os céus e terra, não adianta acordar cedo, nem dormir tarde para ganhar o seu pão. A gente precisa renovar a nossa fé no único Messias que pode mudar a situação do Brasil. E esse Messias é Jesus Cristo, o Senhor. Todos os reis da terra vão passar, vão morrer e vão perecer. O nosso rei é o único que não perece. E por isso a gente não pode se calar. O mundo vai tentar fazer você se calar. E eu oro a Deus para que, após a minha morte, eu possa ser lembrado. Gostaria de ser lembrado, pelo menos. Essa é a minha expectativa. Como alguém que não se calou. Que no momento da idolatria do dinheiro, da idolatria da afetividade, do sexo, da idolatria dos relacionamentos, da idolatria da política, que eu não me contaminei. Eu não me contaminei de nenhum lado, eu não me contaminei com dinheiro, eu não me contaminei com mulher, eu não me contaminei com poder, com fama, com aparência. Eu mantive a confissão, eu mantive a minha palavra, e a minha palavra é Hosana. Hosana nas maiores alturas. E essa tem que ser a confissão, esse é o legado que o jovem tem que deixar para o mundo. É a nossa confissão, é aquilo que cremos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Essa é a nossa confissão, é o credo apostólico, são as escrituras, é a verdade de que Jesus, ele desceu. Deus pisou nessa terra,
ele está reinando sobre céus e terra. E ele está voltando. E se você não entrar no time dele, acabou, vai pro beleléu mesmo. Se você não se render e entrar para o time dele e se arrepender de todo o seu coração e crer que Jesus Cristo é o único poder, é a única riqueza, é a única beleza, é a única segurança que a gente tem nos céus e na terra, a menos que você tenha essa confissão do fundo do seu coração, não há salvação para você. Gente, nós estamos vivendo num tempo que tornou isso muito mais fácil de ser reconhecido. A gente está vivendo numa pandemia seríssima no mundo todo. Eu estou isolado aqui na minha casa. O que essa pandemia está nos ensinando, gente? Que não há segurança nenhuma. O mundo não é um mundo seguro. Esse mundo, por causa do pecado, por causa da hostilidade que nós herdamos da nossa escolha de se rebelarmos contra Deus, esse mundo é um mundo hostil. É um mundo que separa, é um mundo que traz trevas, é um mundo que traz morte, é um mundo que contagia, é um mundo inseguro e não há Trump que dê jeito, não há Bolsonaro que dê jeito, não há nenhum tipo de Ministério da Saúde que dê jeito, não há Organização Mundial de Saúde. Ninguém tem solução para essa crise. Ninguém tem o remédio para curar esse negócio. A gente pode testar um remédio aqui, um remédio acolá. Tudo que a gente faz são tentativas. Todos os governantes têm errado, todos os governantes têm falado bobagem. A nossa confissão permanece. Não há segurança mesmo, esse mundo não tem segurança, a nossa segurança está no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E não apenas o Criador, o Redentor de céus e terra. E essa é a nossa confissão. Hosana nas maiores alturas. Tem um César no trono, tem um César lá reinando, um déspota, um maldito, um opressor, mas Jesus está aqui no meio da multidão, sendo aclamado por Hosana. E acho que essa é a missão da igreja. A igreja nunca vai ser maioria. A igreja nunca vai ser a voz que vai predominar na sociedade. Nós vamos, no máximo, ser uma voz dentre tantas, mas a nossa voz tem que ser essa. Que as nossas hosanas, elas são somente para o Senhor Jesus, somente para o Kyrios, para o rei, para o César, que é o nosso Deus, e não para as autoridades da terra. Estão tentando nos calar, estão tentando nos vender falsas esperanças. E o meu legado, eu quero que o meu legado seja, eu continuei crendo que só tem um Senhor no alto dos céus e debaixo da terra, que é o Senhor Jesus. Mas há um terceiro legado aqui, que é um legado fantástico também, que muitas pessoas perdem quando leem esse texto, que é o final da passagem. Jesus, então, entra em Jerusalém e ele lamenta por Israel, né? Porque Israel é o povo escolhido, Israel é o povo que recebeu a circuncisão, Israel é o povo que recebeu a Páscoa, Israel é o povo que recebeu as alianças, Israel é o povo dos profetas, é o povo dos patriarcas, é o povo que viu o êxodo, que viu as águas serem rachadas ao meio. O povo de Israel é o povo mais privilegiado da história. Eles viram tudo isso, eles viram os milagres de Elias, de Eliseu, eles viram Enoque ser trasladado, e mesmo assim, quando o Rei dos Reis, quando o Messias desceu, eles não o reconheceram. Os fariseus não o reconheceram como Deus e blasfemaram dele, cuspiram nele. E nesse momento que as multidões estão gritando Hosana, um pouquinho mais para frente você vai ver que a mesma multidão, junto com os fariseus, estão gritando crucifica-o. Israel não recebeu o Senhor. É como o apóstolo João coloca no início do seu livro. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus lamenta por Jerusalém, então ele entra no templo. Ele entra no templo e tira os mercadores, e tira os mercenários da religião, e tira aqueles que estavam ganhando a vida com a fé. Coisa que acontece hoje por todo lugar que você vai no mundo, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos. Por onde você vai, você tem falso profeta, você tem gente fazendo dinheiro por causa da fé de outros. Qual que é o legado aqui, gente? Qual que é o terceiro legado para nós, jovens, que estamos nesse trajeto de imitar Jesus? É o legado de manter o foco nas coisas últimas. Manter o foco nas coisas últimas. Quais são as coisas últimas? Jesus disse aqui. Quais são as coisas mais importantes? Jesus diz, a minha casa será casa de
oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. A minha casa será casa de oração. Aqui, gente, eu estou fazendo uma distinção entre as coisas penúltimas e as coisas últimas. As coisas penúltimas são as coisas da vida. É casar, é ter filhos, é praticar sexo, é ter empresa, é ganhar dinheiro, é trabalhar de segunda a sexta, é dar uma volta no parque. Coisas que não são ruins, coisas que não são pecado, mas coisas que são penúltimas, coisas que a gente vive sem, coisas que a gente pode fazer um jejum de, coisas que a gente não precisa como essencial para a vida. E são as coisas penúltimas. E é isso que a multidão quer. A multidão quer um rei. Os fariseus estão buscando um rei militar, eles estão procurando alguém que vai tirar o Império Romano da cena, instaurar o reino de Davi. Eles Hosana ao filho de Davi, eles querem um novo rei, um novo guerreiro, um cara forte, um cara que vai matar todo mundo. Eles procuram um rei terreno. A multidão deseja um rei penúltimo, um rei que vai trazer para eles a era do penúltimo, a era das coisas que passam. E é isso que o mundo quer hoje. O que dá dinheiro no YouTube são os canais que cuidam das coisas penúltimas, que é o entretenimento. O que as pessoas buscam hoje, o tempo todo, são as coisas penúltimas. É dar risada, é stand-up, é papo furado, é jogar conversa fora. Tem problema nisso? Não tem problema. O problema é a gente viver para o penúltimo e esquecer que o Cristo veio abrir os nossos olhos para as coisas últimas da vida. E o que são as coisas últimas? São as coisas espirituais. E eu queria ter esse legado para mim. O Jean foi um cara que viveu as coisas penúltimas, não tem como não viver as coisas penúltimas, mas o foco do coração dele estava nas coisas últimas, estava no Senhor, estava na oração, estava na pregação do evangelho, estava na igreja, estava em fazer discípulos, estava em dizer para o mundo e na contramão do mundo que tudo isso é passageiro. A única coisa que permanecerá será o amor e o amor a Deus. E eu acho que isso é uma necessidade, gente, para nós, porque mesmo na igreja, nós estamos criando uma igreja de coisas penúltimas. A igreja virou um lugar para show. A igreja virou um lugar para entretenimento. A igreja virou um lugar para a gente passar, jogar a conversa fora. E Jesus está nos ensinando uma coisa muito importante aqui. Só tem legado permanente quando a gente busca as coisas últimas. E as coisas últimas, gente, são as coisas que o Senhor Deus nos ordena que façamos. É a oração, é o jejum, é o amor. Tudo passará. O amor jamais passará. A nossa vida com Deus jamais passará. O ter pregado o evangelho para alguém, essa pessoa ter aceitado Jesus, não passará. Então a gente precisa redescobrir quais são as coisas últimas da vida e parar de viver para as penúltimas. Eu acredito que isso, gente, é aquilo que falta para nós. E, para terminar, vocês lembram o que aconteceu na sexta-feira? A multidão gritou, crucifica-o. A gente não quer esse tipo de cara. A gente quer uma coisa agora, imediata. A gente quer na terra. A gente não quer um negócio muito celestial, né? A gente quer coisa na terra, coisa palpável. Eles não curtiram muito a ideia de Jesus ser um cara que está importando com as coisas de dentro primeiro, depois as de fora. Primeiro ele quer regenerar o seu coração, ele quer mudar o seu interior. As coisas de fora, se você vai ter dinheiro ou não, isso não interessa. Se você vai vestir roupa boa, roupa ruim, não interessa. Se você vai ter um lugar para cortar cabelo, não vai. Se você vai ter coisa de qualidade para dar para seus filhos, para sua esposa, isso a gente dá jeito. O que a gente não tem outra alternativa é vida. E o próprio Deus nos disse lá em Deuteronômio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que esse texto está lá em Deuteronômio? Por que o povo de Deus experimentou o deserto? Porque eles tinham que entender que no momento de privação é hora da gente focar nas coisas mais importantes primeiro e as coisas menos importantes depois. Mais importante do que arroz e feijão é alimento para a alma. Mais importante do que trabalho é o trabalho espiritual. Mais importante do que as nossas conquistas são as nossas conquistas espirituais. A gente está aqui para isso. E eu acho que, de certa maneira, Deus enviou o caos para nós, para a gente entender que tudo aquilo que a gente estava correndo atrás não passa de coisa penúltima. As pessoas não podem trabalhar agora,
não estão ganhando dinheiro. Morreram, continuam vivas. As pessoas não estão indo mais pro show, não estão indo mais pro estádio. Não, aqui nos Estados Unidos não tem mais NBA, que eu adoro, tô até com camisa aqui do Cleveland. Não tem estádio, não tem mais transmissão dos jogos, não tem mais o show, não tem mais o evento. Agora o que tem é as lives, né, dos cantores de sertanejo aí. Mas tudo isso está acontecendo, a gente está percebendo. Oh, a gente vive sem isso. Mas o que a gente não vive sem? A gente não vive sem amor. A gente não vive sem Deus. A gente não vive sem a palavra dele morando no nosso coração. E eu gostaria de ser lembrado como meu legado, como alguém que priorizou o mais para depois. Porque um dia você vai passar. Um dia pode ser que esse coronavírus demore para passar, mas ele vai passar. Mas vai vir outro. Vai vir outro vírus, vai vir outro problema, vai vir outra catástrofe, vai vir uma guerra. O Senhor Jesus, lá em Mateus 24, disse que as coisas não vão melhorar quando ele estiver perto de voltar. Não significa que amanhã vai estar pior do que hoje. Amanhã pode estar melhor. Daqui 40 anos pode estar melhor. Mas perto da vinda de Cristo as coisas vão piorar. E o seu legado não será o de ter sido o CEO de uma grande empresa. O seu legado será o de ter prestado atenção nas coisas últimas ou vivido demasiadamente nas coisas penúltimas. Espero que vocês fiquem com Deus e que esses 3 legados, o legado da humildade, da simplicidade, o legado de manter a confissão e não se calar, que você sabe qual que é o problema, você sabe qual que é a solução que vai resolver os nossos problemas, não se cale, não grite a solução dos outros. É momento da gente gritar a nossa solução. É momento de clamar para o Brasil voltar para Deus e parar de ficar com essa conversa furada de que a solução está no partido A, no partido B, no partido da canhota, no partido da destra. Não mude a sua confissão. Jovem, você está me ouvindo? Não mude a sua confissão. Você não é um idólatra. Você adora o Deus vivo. O nosso socorro está no Senhor e não em homens. Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Então, é vida simples, vida de humildade. É lembrar do jumentinho. É não parar, não nos calarmos, é mantermos a confissão. E número 3, é purificar o templo. É hora da gente purificar o templo. E essa live é uma das maneiras de a gente fazer isso. É em meio ao mundo que quer show, um mundo que quer um monte de coisa que não vai agregar muita coisa, a gente está aqui divulgando a palavra de Deus, a gente está focando nas coisas que são essenciais. A gente está divulgando aquilo que é DNA da vida, que é o Espírito Santo, sem o qual a gente não vive, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A ele seja dada a glória eternamente e que esses 3 legados fiquem gravados na sua cabeça, que você pare de perseguir tudo aquilo que é penúltimo e comece a valorizar no seu coração, assim como o Senhor Jesus, que há um propósito muito maior para a nossa vida, que vai exigir de você necessariamente andar na contramão de tudo o que aí está e viver uma vida totalmente diferente. Deus nos exige muito e é para isso que a gente está aqui. A gente tem pouco tempo. Daqui a pouco a gente vai estar no novo céu e na nova terra. Aí vai estar tudo tranquilo. A nossa missão é agora, não tem missão para depois. A missão agora é ilustrar, é sinalizar para o mundo esse estilo de vida que a gente encontra em Jesus e deixar as coisas banais para as pessoas do mundo que não o têm, pois elas sim têm que buscar essas coisas. Nós temos que apontar para o mundo a direção de um outro caminho, um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, da simplicidade, o caminho da fé. Espero que Deus abençoe vocês, foi um grande prazer estar aqui com vocês e que o Senhor os abençoe profundamente e que essa UMP Vale deixe um legado profundo, não apenas para a sua cidade, mas para todo o estado de São Paulo e para o mundo. Vocês têm uma grande missão e é o Senhor falando com vocês. É hora de deixar um legado diferente do legado que as multidões querem. É hora de deixar o legado do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e muito obrigado. Amém. É isso aí, pessoal. Deu para tirar muita lição disso que o pastor falou. Nós agradecemos novamente a sua presença, Heavy. O Senhor tem nos abençoado há um tempo já. Estava vendo o pessoal comentando ali, ai, me sentindo imortais, lembrei de imortais. Realmente, né, pessoal? O tempo está passando, mas nós temos um legado a ser deixado.
Então, para quem já seguindo para o nosso encerramento, né? Como vocês sabem, na terça-feira a gente faz nossa sala de conversa, né? E a gente deixou um emoji para você que chegou até o final aqui, acompanha a nossa live até aqui, para você deixar no comentário da nossa próxima postagem sobre a nossa live de hoje. A de hoje não vai ser um emoji, vai ser uma hashtag. A gente quer que você comente lá no nosso próximo post, hashtag Osana. Pode ir comentando já, para saber que você estava aqui, ficou com a gente até o final nessa live, tá bom, pessoal? Então, Heavy, eu quero agradecer ao senhor novamente, muito obrigada. Manda um abraço para Gesier, para o Valentim aí, que Deus abençoe. Deixa eu mostrar eles para vocês aqui, ó. Olha lá. Aí, vem cá. Já fica filmado. Ê! Ai, que lindo! Acabou de tomar banho, né? Filho? Acabou de tomar banho. Quer ficar pelado na frente do mundo? Olha lá, filhinho. Manda um beijo para ele. Manda um beijo pro tio Everton. Ô, tio Everton. Obrigado, gente. Isso aqui é a nossa família. Gesier, para quem não conhece. Tudo o pequeno bom? Valentim. Estamos nós. É a cara do pai, né? Uma boa mistura, eu diria. Ela acha que é boa. Eu acho que é minha cara Não é, toda. filho? Olha lá. Boa noite pra vocês. Desculpa aí o merchandising familiar. Que isso, um beijo pessoal aí, para sua família, que Deus abençoe vocês aí. Estão nos Estados Unidos, né? Se o senhor quiser falar um pouco de suas redes sociais, o pessoal te seguir lá também, te acompanhar seu trabalho. Legal, nesse momento de confinamento, distanciamento social, o que nos resta, né, Everton, é falar com a galera, né? O que a gente pode fazer não é o ideal, mas é o possível. E quando a gente não tem o ideal em mãos, a gente faz o que é possível, né, com as nossas limitações. As minhas redes sociais, você pode me seguir aqui no YouTube, é só procurar o meu nome, Jean Francesco, e você pode me seguir lá pelo Instagram, que é @ojeanfrancesco. Eu tenho postado muita coisa lá, perguntas que vocês podem tirar comigo, e também tem um podcast, que é o JFCast, você pode ir lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube, tem muita coisa boa lá para vocês, muito conteúdo bom nesse momento, né, de confinamento que vocês podem procurar lá. É isso, obrigado, amo vocês de coração. É isso, pessoal. Então acompanhem o trabalho do pastor lá nas redes sociais dele. Se tiverem alguma dúvida de hoje, já pode mandar lá também, né, Heavy? E não esqueçam de comentar no nosso no próximo post que a gente vai fazer, hashtag Osana. Então, pessoal, como a gente sempre faz, eu vou fazer agora o chamado das nossas igrejas que estavam presentes hoje com a gente, né? Um beijo para Pariquera, Juquiá, Vila Nova, Parque Nacional, 1ª de Registro, Ilha Comprida, Itapeva, Itatinga, Grand Rapids, não sei como fala, que estava aí, né, representando sua cidade aí, a 2ª de Cajati, Cedro, Ipanema e Nosso Teto. É isso aí, pessoal. E olha aqui, agora eu vou chamar a Aline falou aqui no Google Meet aqui pra gente. Na terça a gente está tendo um encontro, né, às 9 horas, para falar um pouco de alguns assuntos que a gente tem debatido. E agora eu vou chamar aqui o Vini, ele vai falar aqui pra gente, ele que está comandando esse projeto nosso, que tem sido bênção, né? Na terça-feira a gente juntou bastante gente para falar sobre comunicação e ele vai falar um pouquinho sobre o nosso próximo encontro. Fala, galera. Uma boa noite a todos. Então, como vocês sabem, na terça eu espero vocês no nosso encontro e vai ser um tema muito legal, né? Vamos falar sobre espiritualidade, né? E como o pastor Jean falou, né? Sobre as últimas coisas, né? Sobre as coisas últimas. Então, se você quer falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Acompanhe conosco às 21 horas na terça-feira, tá bom? Deus abençoe muito vocês e espero vocês lá. Isso aí, pessoal. Então, a gente deseja, pessoal, para vocês uma feliz Páscoa, né? Nós celebramos o Cristo vivo agora, nesses 3 dias que estávamos passando, né? Que Deus abençoe muito você que acompanhou a gente até aqui. Uma feliz Páscoa. E é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui na nossa live. A nossa live está ficando salva aqui
no YouTube. Então, se você, alguém que você conhece, queria assistir, mas não conseguiu pegar ao vivo, manda esse link para ele, manda o link do nosso canal para ele curtir, se inscrever aqui no nosso canal. E acompanha a gente também lá no Instagram, que a gente está postando muita coisa por lá, tá, pessoal? Um beijo para vocês e até terça-feira que vem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início de uma história. Ao longo dela, notamos capítulos marcantes, pessoas que se destacaram por viver o seu propósito. Assim como Abraão, que deixou tudo para trás e viveu a promessa de Deus. Ou Moisés, que dedicou seu ser para guiar o povo de Israel à terra prometida. Ao final de sua vida, Moisés passou o bastão para Josué, que foi o líder dos exércitos israelitas. Lembramos também de Davi, homem segundo o coração de Deus, que unificou e fortaleceu a nação. Ou então os profetas, que foram inspirados a transmitir a mensagem do Senhor aos povos. Os discípulos caminharam com Jesus e propagaram o evangelho para toda uma geração. Notamos a vida de Paulo, que com muito amor escreveu cartas para ensinar e apontar para o alvo, que é Cristo. Lembramos também de Ashbel Green Simonton, aquele homem que com entusiasmo veio ao Brasil e trouxe as boas novas ao povo brasileiro. Por que não falarmos de Willis Robert Banks, homem que com o coração ardendo por Cristo fundou a primeira igreja evangélica no Vale do Ribeira? Podemos falar também dos jovens presbiterianos que em 1936, junto com o Supremo Concílio, fundaram a União de Mocidade Presbiteriana. Poderia relatar tantos outros que marcaram a história, mas essa história ainda não acabou e você faz parte dela. Uma longa e bela história que tem como protagonista um Deus fiel, perfeito e amoroso, e que de geração em geração tem feito notórias as suas obras. Esse é o legado que podemos ver através das gerações, os atributos do Deus vivo e seus poderosos feitos. Você é parte de uma geração que tem uma importante missão: transmitir esse legado.